Deu certo? Eu estou totalmente apreensivo com esse negócio aqui. Acho que eu fico com medo de engolir isso aqui. Mas vai dar certo. Uma outra preocupação que eu tenho, segunda, é que eu no trabalho. Olha, já bati. Eu no trabalho, um dia desse eu mandei um vídeo para Sandra. Eu estava conversando num determinado momento e eu uso muito os braços. Eu uso muito os braços. Eu puxei meu pai nisso. E muito sinal, muito balanço, muita coisa. E alguém de longe me filmou e mandou para mim. Pai, você balança, você mexe os braços demais falando. E eu não tinha noção disso. Eu nunca me via conversando, eu sempre era a pessoa conversando, né? E eu mandei para a Sama, Sama, pelo amor de Deus, Sama, olha aí o jeito que eu converso. E era um negócio, um balançado de braço, e parecia que de longe eu estava brigando, ou ameaçando alguém, uma coisa aí. Mas aqui eu acho que eu vou me conter um pouco, porque eu estou com um tablet aqui, então. Mas, Samra, se eu de repente me empolgar um pouquinho demais, é você. Manda dar uma acalmada com meus braços aqui. Queridos, estou feliz, estou alegre. Vocês me ouvem bem? Pierre, tá bom? Mais ou menos? Se eu colocar mais aqui. Melhorou agora? Pronto. Vai dar certo. Então, como eu vinha dizendo, estou alegre, estou feliz com a oportunidade. Mas eu estava dizendo também ao irmão GG ali que eu acredito que eu não vou mais avisar o pastor Moab sobre o que eu vou pregar. Ele me perguntou, acho que foi na segunda, não, ele perguntou no domingo, na segunda-feira eu avisei a ele, e ele falou na pastoral praticamente tudo que eu vou falar, né? Mas, brincadeiras à parte, sei que o Senhor tem muito mais a falar aos nossos corações esta noite. Eu tive a oportunidade de, durante a semana ainda, ser convidado para pregar em Açu, lá na minha terrinha, Linda Flor, e eu achei por bem levar exatamente a mensagem que eu estava preparando para esta noite. A dita mensagem que eu mencionei, o tema ao pastor Moab, né? Então, como minha família esteve presente ontem nesse culto, eles provavelmente ouvirão novamente quase 100% do que foi falado ontem. Mas não tem problema não, família é para escutar a mensagem repetida mesmo. Então, podem ficar aí de forma que vai dar certo. Queridos, vamos ao que interessa. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 12. Jó, capítulo 1, do verso 6 ao verso 12. Vocês, como com certeza vocês estavam bem atentos à pastoral, né? E a leitura feita, a leitura da palavra, a leitura foi feita no Salmo 73, né? A oração de Asaf, uma oração onde inicialmente começa Asaf colocando alguns questionamentos, né? Inicialmente até ele disse que quase ele vacilava os pés, ou seja, quase que ele se desvia, porque ele olhava para a sua própria vida e via o quão conturbada era, difícil era, cheia de sofrimento, mas ele olhava para a vida do ímpio, e a vida do ímpio sempre parecia ser muito melhor, né? Aí isso perturbava a cabeça dele, isso, como o próprio Asaf disse, acredito que no verso 2 ou 3, ele já diz, quase que eu vacilo os meus pés, quase que eu me desvio. Né? Mas no final do capítulo 73, na oração de Asaf, ele reconhece que a visão dele estava deturpada, estava errada, né? E que não havia maiores razões para esse lamento diante do nosso Deus. Ou melhor, até poderia ter razões, né? Mas o Senhor lhe deu resposta e ele começou a perceber que muito mais é estar com o Pai, com Cristo, do que estar no mundo. Vocês viram que o pastor, na sua pastoral, enfocou muito a questão do sofrimento. Então, é sobre sofrimento que eu quero falar. Vamos fazer a leitura e a gente dá continuidade. Jó, capítulo 1, verso 6 ao verso 12, vai dizer o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-te perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verso 7.
Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, debalde teme a Deus? O Senhor elogia a Jó, homem íntegro, né, temente a Deus. Debaixo na terra não havia ninguém semelhante a ele. Aí Satanás ele levanta um questionamento. Repetindo o verso 9, ele diz: porventura, debalde teme a Deus? Realmente ele teme a Deus? É o que Satanás está dizendo aqui. Acaso, ele continua no verso 10, acaso não o cercastes? Concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? É tipo assim, por acaso você não colocou um muro, uma cerca ao redor dele, da sua casa, insinuando o Satanás que ele, tudo que ele era e tinha estava protegido com essa cerca, esse muro que o Senhor tinha colocado ao redor de Jó. Ainda continuando no verso 10, ele diz: a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, ainda é Satanás dizendo ao Senhor, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Após dizer essas palavras, né, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus eterno, o Senhor falou muito ao meu coração esses dias com esse texto, Senhor, com este livro. E eu te peço, Senhor Jesus Cristo, nesse momento que me orienta e me auxilia, me ajuda, Senhor Jesus Cristo. Coloca as palavras certas na minha boca para que a tua igreja também seja edificada assim como eu fui. Essa é a minha oração em nome do teu filho Jesus. Amém. Queridos, eu li esse texto aqui não porque resolvi fazer uma exposição nesse texto, né? Existem diferentes formas de mensagem expositiva, mensagem temática, textual e assim por diante. Eu li esse texto e a intenção inicial não é fazer uma mensagem expositiva em cima do que foi lido, mas eu resolvi ler esse texto, essa passagem, exatamente porque foi aqui que se iniciou um processo muito doloroso, muito pesado, muito sofrido com o servo Jó. Foi exatamente aqui. Ao que parece, as escrituras nos fazem entender que anteriormente a isso estava tudo muito bem com Jó, tudo muito bom. Filhos, riquezas, muitos empregados, né? Estava tudo muito bem com Jó. E a partir de uma única conversa e de uma rápida conversa do nosso Deus com Satanás, de repente há uma guinada na vida de Jó e de tudo que estava bem passa a se torna uma etapa muito dolorosa, muito difícil, muito pesada, cheias de sofrimento. Sofrimento. Se olharmos no dicionário, a palavra sofrimento, a gente vai ver como algo, um tipo estado de aflição, dor física, angústia emocional e mental. Um estado de aflição, de angústia ou dor física. Isso é sofrimento. Foi exatamente o que começou a dominar a vida de Jó a partir desta rápida e breve, mas significativa conversa que o Senhor Deus teve com Satanás. Sofrimento. Agora eu pergunto, alguém aqui já sofreu por algo? Alguém aqui sofre ou está nesse momento passando por um momento de sofrimento? A resposta é bem óbvia, né? Você pode até não estar passando agora, mas você já passou. E se não passou, vai passar. Isso não é nada profético, não. É porque a vida é assim mesmo. Né, Frank? É porque a vida é assim mesmo. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos. Mas a verdade é que alguns passam por dores muito mais profundas e devastadoras, crises muito mais longas. Mas existe uma realidade que não podemos negar. O sofrimento é uma experiência universal. É uma experiência universal. Ninguém está imune a ela. Todos passaremos, homens, mulheres, ricos, pobres, pretos, brancos, independente da raça ou de qualquer outra escolha que você venha fazer, o sofrimento é uma experiência universal.
Todos nós, em algum momento da vida, já passamos, estamos passando ou ainda passaremos por algum tipo de sofrimento. A intensidade pode variar, a duração ela pode ser diferente, mas ninguém está completamente imune a ele. E quando o sofrimento chega, algo inevitável acontece, surgem perguntas. Quando o sofrimento não só bate à porta, mas já está dentro da sua casa, lhe abraçando, é muito normal e muito natural que perguntas, questionamentos surjam no coração da pessoa sofrida, da pessoa que está passando pelo processo. Querido, certa vez, um amigo meu ele passou por algo devastador, uma experiência que nenhum pai ou nenhuma mãe deveria passar. Esse casal, eu tinha amizade, no momento eu tinha amizade apenas com o marido, com o pai. Eles perderam uma filha. Após 1 ano ou 2 de lutas, já nasceu muito doentinha, e ele perdeu essa filha. Foi há muitos anos atrás, onde eu trabalhava na Sertel, e eu era meu amigo, eu fui lá prestar meu apoio, fui dizer que estava ali, tentar consolá-lo de uma certa forma, e dizer que eu estava ali para qualquer coisa que eu pudesse fazer. Mas fazer o quê? Quando eu fui conversar com esse meu amigo, meus queridos, após essa perda imensurável, eu confesso muito bem a vocês que eu fui, mas eu não sabia muito bem o que dizer. Não. Dizer o que numa hora como essa. Mas eu ainda disse aquela palavra que é praxe de se dizer, embora seja verdadeira, embora seja uma frase, uma palavra verdadeira, mas parece ser muito pouco diante do que ele estava passando. Eu disse, homem, eu sinto muito. Eu sei que é terrível, mas Deus sabe de todas as coisas e Deus te dará o conforto necessário. É verdade, isso é verdade. Era o que eu podia dizer no momento, era o que eu podia dizer, mas aí eu estava com aquele sentimento que é muito pouco diante do que ele estava passando. Então, para se tornar... Já não estava um negócio leve, para ficar mais pesado ainda, ele falou comigo, ele fez uma pergunta que para mim marcou bastante. Ele disse, Jetro, eu sei que Deus pode dar o conforto, eu sei que Ele sabe todas as coisas. Mas Deus também não poderia ter curado minha menina? Isso não é uma pergunta pesada, né? Aí você ia responder o quê, Simone? E é uma pergunta pesada porque é verdade. É uma verdade. Deus poderia sim ter curado a filhinha dele, né? Mas não foi o propósito do Senhor ou não passou pela permissão do Senhor que isso acontecesse. E esse irmão, com a sua esposa e toda a família que estava ao seu redor, tiveram que passar por esse sofrimento terrível, terrível. Quando estudamos o livro de Jó, isso acontece há séculos, é comum surgirem perguntas do tipo, se Deus é todo poderoso, por que o mal existe? Se Deus é todo bom, por que permite o sofrimento? Deus, ele seria indiferente ao sofrimento? E é a partir desta pergunta que eu gostaria de conversar com os irmãos. Seria Deus indiferente ao sofrimento humano, ao meu sofrimento, ao seu sofrimento? Então, para conversarmos ou para trabalharmos isso, eu vou fazer uso de 4 pontos esta noite. 4 pontos. Eu quero que o quarto ponto deles, o último deles, seja a resposta. Se Deus realmente é ou não é indiferente ao sofrimento humano. Se Ele está lá de cima só olhando e vendo a gente sofrer sem fazer nada quanto a isso. Seria Deus indiferente ao sofrimento? E o primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é que é bom deixarmos claro que o sofrimento é algo legítimo. O sofrimento é algo legítimo. Legítimo é o mesmo que dizer genuíno, verdadeiro. Ou seja, eu estou querendo dizer que em muitos momentos da sua vida você terá razão sim de estar sofrendo, de estar triste, de estar cabisbaixo, de fazer questionamentos. De repente não de se rebelar contra Deus, mas de questionar Deus até quando?
Eu estarei passando por isso? Até quando eu vou ter que passar por isso? Eu não aguento mais. Isso é muito normal, porque o sofrimento é algo legítimo, é algo real, é algo verdadeiro. Se nós formos observar o capítulo 6 do livro de Jó, queridos, capítulo 6 do livro de Jó, todo ele vai ser nada mais, nada menos do que Jó tentando legitimar o seu sofrimento. Capítulo 5, não lembro bem se o capítulo 4 também, Jó já tinha passado por tudo aquilo, né? Já tinha perdido o filho, já tinha perdido o dinheiro, já tinha perdido a sua saúde, mas é quando vai lá no capítulo 4, mas eu acho que é mais o capítulo 5 mesmo, Elifaz e seus amigos chegam para Jó e começam a conversar com ele, e nessa conversa, de repente até eles estivessem bem intencionados inicialmente, mas nessa conversa eles começam a levantar questionamentos que muitas vezes a gente ainda levanta hoje, como se o sofrimento de Jó, a intensidade do seu sofrimento, estivesse a partir do pecado que ele tinha cometido. Você está sofrendo muito porque você pecou muito, porque algo errado você fez ou está fazendo. E levantamentos, questões como essa foi colocada diante de Jó, por Elifaz e por seus amigos. E não só isso, também Elifaz também insinua que Jó estava exagerando nas suas queixas. Agora imagina aí, a pessoa perde filhos, perde riqueza, perde saúde, sabe, o que ficou, a sua esposa ainda não ajuda, mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer. E a pessoa ainda diz, rapaz, você está exagerando nas suas queixas. Tá bom demais ainda. Tem gente pior do que você, às vezes a gente gosta de dizer isso, né? Tem sei lá, às vezes está passando por alguma coisa, você está reclamando de ruim, porque tem muita gente passando por algo pior que você. Mas o fato de alguém estar passando por algo pior que eu não quer dizer que o que eu esteja passando seja bom não, né, GG? Se eu estou sentindo uma dor forte no braço, mas tem alguém que está sentindo dor forte nos dois braços, isso não diminui minha dor não, dói. O sofrimento é legítimo. Então Jó, quando ele escuta isso, quando ele vê seus amigos questionando a sua situação, questionando seu sofrimento e dizendo que ele está exagerando, aí lá no verso 2 e verso 3 vai dizer o seguinte, olha o que Jó está dizendo. Ó se minha queixa, Jó capítulo 6, verso 2 e verso 3, ó se a minha queixa de fato se pesasse e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. O que Jó está dizendo aqui é o seguinte, meu querido, se colocasse numa balança, de um lado a minha miséria e do outro lado as minhas queixas, o lado da miséria pesaria como a areia do mar. Ou seja, as minhas palavras são precipitadas porque o que eu estou passando é pesado demais. Eu não estou brincando de estar chorando, não. Eu não estou reclamando porque meu time perdeu, não. Eu não estou reclamando porque meu celular está travando, não. E o meu está mesmo. Pelejando para ver se eu troco ele, eu não troco. Mostrando que eu sou pior do que o celular. travando. Não é esse tipo de queixa que já estava passando, não. Ele estava passando por algo pesado, um sofrimento legítimo e real. Então ele diz isso. Eu sei que as minhas palavras foram precipitadas, mas é porque o que eu estou passando, eu não desejo para ninguém. Eu não desejo para ninguém. Em Tiago, no capítulo 5, verso 13, as Escrituras dizem o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Ore, faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Ou seja, o que aqui está dizendo nessa passagem é que há espaço sim para as duas situações. Às vezes a gente se confunde, está dentro da igreja aqui, tem que estar animado, cantando, não sei o que, não, mas a Bíblia diz que às vezes há espaço para tristeza. Está alguém triste, ore. Está alguém sofrendo, ore. Está alguém alegre, cante. Cante louvores. Como eu disse aos irmãos, ontem eu estive pregando e lá eu contei um exemplo, uma situação que eu passei, e graças a Deus foi algo que não durou muito tempo, mas me levou eu e Sam a um período de sofrimento, de angústia. Claro, não tão pesado como talvez alguns de vocês já passaram ou estão passando, eu não sei, mas um dado momento nessa nossa pequena aí, eu já avisei um bocado de gente aqui para não se assustar, mas ela do nada desmaiava. Letícia do nada desmaiava e a gente não sabia o que era, essa incerteza. E eu tive momentos em que eu estava aqui no culto, só Deus sabe. Teve situações onde Sandra estava arrumando, ela desmaiou, arrumando para vir para a igreja. Eu, no meu quarto, escuto o grito, ela tinha apagado e a gente daquela coisa sem saber o que está acontecendo. E você pensa logo no pior, mesmo confiando em Deus, mas eu sou humano.
Né? Eu me dou o luxo de usar da minha humanidade nessas horas e ficar questionando, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu vou para a igreja? Não, eu vou sim. Aí é que eu tenho que ir. É momento de orar. Depois as coisas se esclareceram e não é algo pesado, não é algo sério, é algo que a gente apenas continuará trabalhando no decorrer da vida, mas não é algo que vai nos oferecer maiores preocupações. Mas eu estava vivendo essa situação de Tiago. Eu estava mais para orar do que para cantar em alguns momentos. A dor é legítima. O sofrimento é legítimo. Existem situações na vida que são pesadas demais, provações que parecem ser insuportáveis, momentos em que o coração fica esmagado pela dor e muitas vezes nós somos rápidos em julgar quando alguém faz questionamentos como o que Jó fez. Só que é muito fácil às vezes a gente julgar quando na verdade a gente nunca passou pelo deserto. Quando ninguém nunca passou por um deserto de ter a sua fé provada de forma profunda ou de forma pesada, é muito fácil julgar quem em meio à dor, em meio ao sofrimento, às vezes utilizam de palavras precipitadas como Jó fez. Às vezes a gente é rápido em julgar nesse sentido. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender algo importantíssimo. O sofrimento é legítimo, é um direito, é real, quando não é por bobagem, quando é por algo sério. E a Bíblia, ela nos orienta. A gente pode não ter controle sobre o que nos é apresentado. Eu não posso dizer a você, hoje parece que está tudo bem. Está mesmo, hoje está tudo bem na minha casa. Mas eu não sei até quanto tempo isso vai durar. E de repente amanhã pode me aparecer uma situação pesada, eu não tenho controle sobre isso. Isso eu não posso controlar, mas uma coisa eu posso controlar é a forma que eu vou reagir a esse sofrimento. Isso eu posso controlar. Isso eu tenho controle. E como a Bíblia nos orienta a reagir diante do sofrimento e da angústia, ela nos orienta a confiar em Deus. No Salmo 125, verso 1, diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia nos orienta que em meio à dor, em meio à angústia, você confia em Deus. A Bíblia nos orienta que em meio à prova, você persevere. Perseverar em meio à prova. Mateus 24, 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia nos diz também que aquele que está passando por momentos difíceis, espere no Senhor. O Salmo 27, 14 vai dizer: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Eu não tenho controle sobre aquilo que virá sobre mim, mas eu tenho controle da forma que vou reagir em meio à dor, em meio ao sofrimento. E a Bíblia nos orienta a isso. Confie em Deus, espere em Deus, persevere no Senhor até o fim. E o Senhor te honrará. A palavra de Deus está cheia de exemplos de homens e mulheres que passaram por grandes sofrimentos, servos fiéis que enfrentaram dores profundas, e nós também passaremos. Mas o problema nunca foi o sofrimento em si. A Bíblia nunca nos condenou por estarmos tristes em meio à dor. O próprio Senhor Jesus Cristo chorou a morte de seu amigo Lázaro. Então, o que as Escrituras condenam é a ansiedade que nasce muitas vezes de um coração que deixou de confiar em Deus. É esse tipo de situação que a Bíblia condena. Não a tristeza pelo sofrimento, não a tristeza pela dor, mas a ansiedade gerada a partir de uma desconfiança de que Deus não pode fazer algo maior diante da sua situação. Isso a Bíblia nos orienta a fugir. Por isso, mesmo quando sofremos, somos chamados a continuar confiando em Deus, porque Deus permanece no controle. Amém? Deus permanece no controle. Então, queridos, o primeiro ponto, a dor, o sofrimento é algo legítimo. O segundo ponto é que há propósito no sofrimento. Há propósito no sofrimento. Antes de tudo, queridos, é interessante a gente reconhecer algo. Há muitas situações que sobrevêm sobre nós a partir das nossas próprias escolhas. Há muitas situações que sofremos porque nós plantamos tais coisas. Quantos de nós, quantas pessoas por aí que tiveram boas orientações de seus pais, não faça isso, não faça aquilo, não vá por esse caminho, você vai quebrar a cara por aqui, e a pessoa fala o quê? Despreza o conselho do seu pai, despreza o conselho da sua mãe e termina quebrando a cara lá na frente, tendo uma vida dolorosa mais lá na frente. Aqui é muito justo a gente dizer que ele está sofrendo por suas próprias escolhas.
As leis estão aí dizendo o que é que você pode e o que você não pode fazer, mas aí a pessoa escolhe uma vida de crime. Muitas vezes, quando seu pai tem condições de sustentá-lo, de dar estudo, de dar uma condição, um meio de procurar o seu sustento, mas ele prefere muitas vezes ele escolher uma vida de emoções, uma vida voltada ao crime. E aí depois, quando é preso, quando está sofrendo numa cela, está se queixando, não sei porque eu estou passando por isso. Sabe sim. Você escolheu essa vida e essa vida provavelmente lhe levaria a estar onde você está. Então tem muitas situações na nossa vida que o sofrimento vem a partir de nossas próprias escolhas. Mas também seria negligente de minha parte, seria um erro da minha parte afirmar que todo sofrimento ele parte das nossas próprias escolhas. A Bíblia nos mostra que existem outras razões pelas quais Deus permite o sofrimento em nossa vida. Existem outras razões. É verdade, alguns sofrimentos é a partir das nossas escolhas. Mas existem algumas situações que Deus tem um propósito diferente, ou uma razão diferente para o sofrimento. E uma das razões pode ser para refinamento e purificação do nosso caráter. Refinamento e purificação do nosso caráter. Em muitos momentos o sofrimento funciona como um processo de refinamento. A Bíblia frequentemente compara esse processo ao fogo que refina o ouro. Assim como o fogo remove as impurezas do metal precioso, as provações muitas vezes servem para purificar a nossa fé, moldar o nosso caráter e produzir perseverança e paciência em nós. Deus usa até mesmo os momentos difíceis para nos transformar em pessoas mais parecidas com Cristo. Então Deus muitas vezes permite o sofrimento para isso, para que eu e você possamos ser um cristão melhor. E às vezes só em meio ao sofrimento que isso é possível. Só depois de umas boas lapadas que às vezes a gente merece. Não, Silas? Só depois de umas boas pancadas que a gente estava merecendo. Também há uma outra razão, pode existir um outro propósito, que seria a dependência e humildade. A gente entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. O sofrimento para nos orientar e nos mostrar que devemos ser humildes diante de Deus. Então, assim, queridos, as provações revelam algo que muitas vezes nós esquecemos, que é a nossa fragilidade, a nossa finitude. Nós somos frágeis, nós somos finitos. Eu estou aqui, posso me achar o bambambam da história e de repente caio ali na rua, bato a cabeça no meu fio, acabou-se essa vida desse todo-poderoso que eu achava que era. Fragilidade humana. Em Tiago capítulo 4, verso 14 vai dizer: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, é um questionamento. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Fragilidade humana, finitude. A Bíblia nos orienta a isso e muitas vezes o sofrimento ele vem para quebrar o nosso orgulho e nos lembrar que não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros e muito mais precisamos de Deus. Mas a gente anda muitas vezes como se não precisássemos de ninguém, como se fôssemos autossuficientes. E não somos. Isso é um erro, isso é um engano. E um engano terrível que pode levar a algo perigoso. O sofrimento muitas vezes nos mostra que nossa força é limitada sem Deus, o nosso dinheiro é totalmente insuficiente sem Deus e o nosso conhecimento é pequeno diante da sabedoria do nosso Deus. O sofrimento nos serve para abrir os nossos olhos diante de tal situação. Quantas vezes é justamente no sofrimento que a arrogância cai por terra. É no sofrimento que percebemos o quanto somos totalmente dependentes de Deus. Lembramos do exemplo de Naamã. Ele era um grande comandante, um homem poderoso, respeitado, mas quando ele buscou ajuda para a sua enfermidade, a resposta que foi: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e ele se achava bom demais para mergulhar no Rio Jordão. Ele achava um rio ridículo. Lá na minha cidade, na minha terra, nós temos rios muito melhores. Aí você me faz mergulhar num rio sujo desse, podre como esse. E aí ele precisou se humilhar, mergulhar, para que o poder de Deus, ou seja, o Senhor quebrou ele, para que ele pudesse alcançar a graça de ser curado. E muitas vezes o sofrimento nos é permitido para isso, para que a gente possa quebrar esse nosso orgulho, que a gente possa descer do salto, né? Reconhecer a nossa dependência de Deus para que Ele haja. Então há propósito no sofrimento. Há propósito no sofrimento. Uma outra razão para testemunho. Para testemunho, também para a glória de Deus. Em algumas situações, Deus permite o sofrimento para tais coisas. Ainda quando uma pessoa atravessa uma grande provação e mesmo assim ele permanece firme na fé, isso se torna um testemunho poderoso. Já pensou? Você está sofrendo, você
E muitas vezes, às vezes, é para que a sua fé abençoe outro. Né? Às vezes é para que a sua fé abençoe outro. Porque quando alguém em meio à dor, em meio a um sofrimento pesado, e ele mantém-se firme na fé, isso inspira a outros. Isso fortalece a igreja, isso glorifica a Deus. Acredito que nenhum de vocês possam duvidem disso. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui milhares de anos depois falando de Jó, que passou por algo terrível, mas se manteve firme. Embora lamentou uma vez ou outra, mas nunca se rebelou contra Deus. Quando foi questionado pelo que estava passando, ele disse: eu não saí do ventre da minha mãe e não voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Daqui milhares de anos a gente falando sobre alguém que em meio à dor permaneceu firme na fé. Então muitas vezes o sofrimento nos é permitido para que isso possa servir de testemunho e possa edificar outras pessoas. Para a glória de Deus também, em João, no Evangelho de João, capítulo 9, certa vez Jesus Cristo ia andando com os discípulos e viram um cego de nascença. E os discípulos, quando viram esse cego, perguntaram a ele: mas Senhor, quem pecou? Olha o entendimento deles. Um entendimento que vinha desde a época de Jó. Eles perguntaram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foi seus pais? Porque existia essa situação de pensar que o sofrimento da pessoa era a partir do que ele fazia, das coisas erradas que ele fazia, era uma penitência, era um castigo. E o sofrimento só via a partir disso. O que a gente está vendo que não é bem assim. Muitas vezes nós sofremos pelas nossas escolhas, mas muitas vezes não. Muitas vezes Deus tem um outro propósito nisso. Então eles perguntaram: quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foi seus pais? E o Senhor respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele fosse manifestas as obras de Deus. O Senhor não está dizendo aqui que o cego não tinha pecado, que ele não era pecador. Nós sabemos que todos nós somos pecadores. O que o Senhor está dizendo aqui é que ele não era cego por um pecado específico. A razão pela sua cegueira foi para que o poder de Deus fosse manifestado nele. Ou seja, ele passou uma vida de sofrimento para que naquele momento o Senhor o usasse para o seu próprio louvor, glória e honra. Às vezes acontece isso. Vocês percebem essa situação? Sempre há um propósito no sofrimento. Sempre há um propósito no sofrimento. Com Deus não existe isso de acaso. Não há acaso para Deus. Sorte. Não existe isso. É algo que nós devemos deixar de lado. O acaso não existe com o Senhor. Pense em Jó. Provavelmente Jó morreu sem saber exatamente pelo que passou. Muitas vezes nós não vamos entender pelo que estamos passando ou por que estamos passando por tais coisas. Às vezes o Senhor sim vai nos revelar, mas muitas vezes nós não vamos entender. Jó, provavelmente ele morreu sem saber porque ele passou por tudo aquilo. Quando eu estava estudando, e eu passei um mês estudando o livro de Jó, meus irmãos, porque eu e o GG nós estávamos pagando lá no seminário os livros sapienciais, livros de sabedoria, no caso, os poéticos, e Jó era um deles, e caiu até para o meu grupo para apresentar um trabalho sobre a teodiceia da bondade do Senhor, da onipotência do Senhor, que é exatamente esse questionamento. Se Deus é bom, se Deus é todo poderoso, por que o mal existe? E eu passei esse tempo todo estudando. Aí eu fiquei assim pensando, será que Jó em algum momento o livro deixa uma brecha que ele possa ter entendido porque ele estava passando por tais coisas? E provavelmente não. Provavelmente Jó nunca ficou nem sabendo dessa conversa que Deus teve com Satanás. Uma conversa que fez com que desse uma guinada na vida dele, mudou tudo, de bom para horrível, e ele provavelmente ele nunca ficou sabendo disso. Só que o fato da gente não saber a razão, ou saber o propósito, ou não entender, não quer dizer que não existe um propósito. Existe sim. E seria interessante agirmos como Jó, que mesmo não entendendo a razão ou sabendo o propósito, no final ele chega a uma conclusão fantástica que é: a sua graça me é suficiente. A sua graça, Senhor, me é suficiente. A sua graça me basta. A graça do Senhor é suficiente para mim e para minha família. A graça do Senhor é suficiente para a vida de Arthur. A graça do Senhor é suficiente para você, Karina. A graça do Senhor nos é suficiente. Nós só precisamos entender isso. Por mais que o Senhor muitas vezes não queira revelar o seu propósito e vontade na nossa vida, a graça dele é suficiente. A graça do Senhor é suficiente. O sofrimento é legítimo,
a razão e a propósito no sofrimento. O terceiro ponto, Deus está no controle. Deus está no controle. Queridos irmãos, como vimos no ponto anterior, a propósito no sofrimento, o sofrimento não é algo sem sentido ou algo governado pelo acaso. Né? Nós vimos que ele pode vir para ser testemunho, para glorificar a Deus, para refinamento do caráter, para crescimento espiritual, para aprendizado. Mas independente da razão e do propósito do sofrimento, há uma verdade nós não podemos perder, que Deus está no controle. Deus continua no controle. Ele permanece soberano sobre tudo que acontece. Até mesmo quando eu disse que muitas vezes o sofrimento é com base nas nossas escolhas, eu não disse que às vezes a gente sofre por causa das nossas próprias escolhas, mesmo nesse sentido, o Senhor continua, porque nada está fora da vontade permissiva do nosso Deus. Nada está fora. E talvez o maior exemplo da soberania e do controle de Deus sobre tudo e sobre a história está na cruz do Calvário. O evento da cruz. Na cruz nós vemos algo extraordinário. Deus demonstrando seu absoluto senhorio sobre a história. Né? Então, quando ele transforma o pior ato, ou o maior ato de injustiça já feito pela humanidade, no maior ato de amor. O Filho de Deus, homem sem pecado, que não precisaria de forma alguma pagar por nada, ele sofreu no meu lugar e no seu lugar, de forma injusta, de forma violenta e de forma traiçoeira. O maior ato de injustiça da humanidade, o Senhor reverteu e transformou no nosso meio de redenção. Eu não poderia pagar pelos meus pecados, nenhum de vocês poderia, por bons que sejam. O Senhor fez isso. Ele transformou o maior ato de injustiça, o maior ato de maldade da história, no meio de redenção. A partir desse ato, nós podemos alcançar a salvação pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Ele prova o seu senhorio, ele mostra que ele está sobre o controle. Mas, meus irmãos, eu não sei pelo que você já passou na vida, por que tipos de sofrimento você já passou, dependendo da nossa proximidade, eu até possa saber um pouco da sua história, mas existem dores que é só você e Deus. Existem dores que só você e Deus sabem, né? Também nós não sabemos o que ainda o futuro nos reserva, né? Mas existe algo que nós podemos afirmar com segurança. Nada foge do controle de Deus, não existe situação fora do alcance da soberania de Deus, não existe quadro que ele não possa reverter, não existe porta que ele não possa abrir, não existe dor que ele não possa transformar em gozo, em alegria e vitória. Tudo está no controle de Deus. Pelo que você está passando, você duvida que o Senhor pode reverter esse quadro a qualquer momento? Se isso for o propósito dele, nunca duvide disso, meus irmãos. Deus não perde o controle. A palavra de Deus nos mostra claramente 3 verdades importantes. O mal é real, a dor e o sofrimento são reais, mas Deus é maior do que ambos. Deus é maior do que ambos. Por isso mesmo, queridos, quando não entendemos o que está acontecendo, podemos descansar em uma verdade. Deus continua no seu trono, cuidando e governando a história. Ele continua sustentando seus filhos, ele continua conduzindo todas as coisas para os seus propósitos eternos. Esse é o nosso Deus, que não perde o controle por nada, embora às vezes a gente saia do controle. Embora às vezes a gente perca o controle, mas o Senhor não perde o controle. A dor e o sofrimento são algo legítimo. Há propósito no sofrimento. Deus está no controle de tudo e de todas as situações. E o quarto e último ponto, lembrando que nós iniciamos a mensagem, com um questionamento. Seria Deus indiferente ao nosso sofrimento? E o meu quarto ponto é exatamente a resposta. A cruz de Cristo, a cruz prova que Deus não é indiferente ao sofrimento. A cruz é a maior prova de que Deus não é indiferente ao sofrimento. Depois de tudo que vimos, surge essa pergunta. E a resposta é não. Deus não é indiferente ao sofrimento. Se Deus fosse indiferente à dor humana, ao meu e ao seu sofrimento, ele não teria feito parte dele. Em João capítulo 1, acho que é o verso 14, me permitam, diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de vós. O verbo é Deus.
Ele se fez carne na pessoa de Jesus Cristo e habitou no meio de vós. Mas ele não veio à terra a passeio, não. Ele veio à terra como homem, teve sede, teve fome, chorou a morte de amigos, foi injustiçado, sofreu dor física, foi crucificado. Ele não só não é indiferente ao meu e seu sofrimento, como ele fez parte dele. Ele entrou no processo. Ele entrou no processo. Glória a Deus por isso. Ele teria, se ele fosse indiferente ao nosso sofrimento, ele teria ficado apenas observando o sofrimento da humanidade, mas foi exatamente o contrário que aconteceu. Ele não ficou distante, ele entrou na história. Em Jesus Cristo, o próprio Deus assumiu a natureza humana e experimentou aquilo que nós experimentamos. Foi rejeitado, injustiçado, sofreu dor, humilhação e o sofrimento. O profeta Isaías, ele já havia anunciado séculos antes, quando disse que o Messias seria homem de dores. Eu queria convidar os queridos a ler Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, verso 3 ao verso 5. Isaías capítulo 53, o verso 3 ao verso 5. Vai dizer o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, o que reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz nós vemos algo extraordinário. Deus não apenas permite o sofrimento, ele participa dele para nos salvar. Nunca permita que alguém diga que Deus é indiferente ao sofrimento. A partir do momento que você deve lembrar que ele desceu dos céus e sofreu com você, e sofre com você. Ele está dentro do processo. Jesus foi traído, foi injustamente condenado, foi espancado e crucificado. A cruz mostra que Deus não ignora o sofrimento humano. Ele o leva tão a sério que decidiu resolver o problema do mal, do pecado, pagando o preço ele mesmo. Ali na cruz, Deus mostrou 4 verdades poderosas. Eu já estou caminhando para o fim. Ali na cruz, Deus revela 4 verdades poderosas. Deus é bom, porque nos amou a ponto de se entregar por nós. Deus é justo, porque o pecado não foi ignorado, o pecado foi julgado. Vocês entendem isso? Deus não prova a sua bondade nos isentando do preço do pecado ou das consequências do pecado, né? Ele não passou a mão na nossa cabeça. Mas ele fez o quê? Ele precisava que o preço do pecado fosse pago. Mas por saber que eu e você não fôssemos capazes, ele pagou o preço para que eu e você alcançássemos redenção. Então, no único ato, houve justiça e houve amor. O preço foi pago e houve amor, a redenção para aqueles que nele crê. Então Deus é justo porque o pecado não foi ignorado, ele foi julgado. Deus é soberano porque o maior ato de amor foi transformado em redenção. E Deus é presente porque ele entrou na história e na nossa dor. Por isso, quando alguém pergunta, Deus é indiferente ao sofrimento, a resposta não é uma resposta teológica ou uma reflexão, uma teoria. A resposta é o evento da cruz. É o evento da cruz. Ela nos mostra que Deus vê a nossa dor, ela nos mostra que Deus se importa, ela nos mostra que Deus age. E mais que isso, a cruz também nos lembra que o sofrimento não terá a última palavra, porque depois da cruz teve a ressurreição. A cruz mostra isso. Isso também pode significar para nós que um dia Deus também colocará um fim definitivo no nosso sofrimento, na nossa dor, na injustiça que vem sobre nós e na morte. Portanto, meus irmãos, nós podemos afirmar com convicção, Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Meus irmãos, o que vimos é que o sofrimento é legítimo. Há propósito, há razão no sofrimento. Deus está no controle e que a cruz prova
que Deus não é indiferente ao sofrimento. Meus irmãos, há algo muito bonito no Evangelho. Deus não só nos permite vê-las na teoria, mas também nos permite vê-las na prática. Como eu disse já por 2 vezes, eu estive pregando ontem à noite numa casa, era um primo meu, era um culto de ação de graças, né? Quando a gente vê alguém dizendo assim, não, tem um culto de ação de graças, aí a gente pode cometer o equívoco de pensar, não, está realizando um culto de ação de graças porque tudo agora já está resolvido. E às vezes é. Às vezes esse culto é porque a coisa já foi sanada, já foi resolvida, já está tudo bem. Mas quem vê a história da família do meu primo sabe que está longe de estar tudo bem. Está longe do fardo ser leve. O fardo continua pesado. Mas para um fardo pesado, eles estavam passando por algo muito além do que as forças deles já podiam suportar. E o Senhor amenizou esse fardo. E eles continuam com o fardo pesado, mas ainda assim, eles resolveram agradecer a Deus pelas bênçãos do Senhor. Alguém observando isso de fora pode pensar, agradecendo o quê? Os músicos podem vir. Alguém observando isso, alguém que sabe dessa história dessa família, por tudo que eles têm passado, de repente pode olhar para ele, o que é que esse povo está agradecendo? Ação de graças pelo quê? Deu uma amenizadazinha, mas ainda continua muito pesado o que eles estão passando. Queridos, só a graça de Deus é capaz de fazer alguém passar pelo vale e ainda assim continuar confiando no Senhor. Só a graça de Deus. Isso nos lembra importante, né? Esse conflito de alguém não entender que eles estão passando por algo terrível, mas ainda assim eles conseguem olhar para o céu e dizer Deus é bom. Isso é incompreensível àqueles que não entendem o nosso Cristo, o nosso Deus, né? Então, assim, isso nos mostra que a fé verdadeira ela não é condicionada à situação que você está vivendo. A fé verdadeira ela não pode estar condicionada ao conforto que você tem no momento. A fé verdadeira ela se prova muito mesmo em meio à dor. Pois em meio à dor, Deus continua sendo bom, Deus continua lhe sustentando, Deus continua cuidando de você. Por isso, nessa noite, queridos, nós estamos aqui não apenas para reconhecer que as nossas lutas, que as minhas lutas, podem ser muitas vezes pesadas, que elas podem ser difíceis. Não é apenas para reconhecer isso que nós estamos aqui, mas principalmente estamos aqui para reconhecer a fidelidade de Deus diante da nossa vida, diariamente, por nós, por nossa família. Muito mais do que reconhecer a legitimidade da nossa dor, estamos aqui para reconhecer que Deus tem permanecido fiel, Deus permanece cuidando de cada um de nós. Mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando as respostas não são totalmente claras, mesmo quando os questionamentos surgem, né? Deus continua digno de confiança. Deus continua no controle da nossa história. Que o Senhor continue sustentando a sua família, que o Senhor continue sustentando a minha família, que o Senhor continue sustentando essa igreja com sua graça, sua paz e sua presença. Deus, ele não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele caminha conosco em meio a ele. Amém?